Você está assistindo o programa Pet News. Já estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da acupuntura em pets com a doutora Fernanda, que é pós-graduada em Medicina Veterinária e também é sócia proprietária da clínica Sense Care. Doutora Fernanda, tudo bem? Tudo ótimo, Daiane. Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês um pouco sobre a acupuntura veterinária aqui para o pessoal da Pet News. Vamos lá, o que vocês têm dúvida? Começa explicando para a gente o que é a acupuntura. Vamos lá. A acupuntura é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa e ela consiste na colocação de algumas agulhas de aço inox, nos pontos que a gente chama de ponto de acupuntura. Quando a gente faz essa colocação, a gente consegue um efeito terapêutico nos pacientes. E quais os benefícios da acupuntura nos animais? Bom, a gente fala principalmente de dois benefícios, que é promover a analgesia, então tirar a dor, e ter um efeito anti-inflamatório também. E o animalzinho precisa ser sedado para fazer acupuntura? Não. Assim, se a gente fizer nos pacientes, nos cães, gatos, equinos, que são animais domesticados, praticamente todos permitem a colocação das agulhas sem nenhum problema. A gente fala em sedação quando a gente vai fazer acupuntura nos grandes felinos, nos leões, nos tigres, que aí não tem jeito, a gente precisa deles sedados. Mas nos nossos cães e gatos de dentro de casa, não precisa. Normalmente eles deixam. Super tranquilo, e eles curtem, viu? Ainda gostam. Eles gostam, é. E normalmente em quantas sessões o tutor já consegue perceber? Olha, Dani, depende muito de cada caso, Então, tem lesões mais graves que requerem um pouquinho mais de tempo. Mas geralmente a gente consegue, uma média, começar a ver resultado de 3 a 4 sessões. Sendo que a gente faz uma média aí do intervalo de 1 a 2 vezes por semana nas sessões de acupuntura. E tem alguma contraindicação? Não tem. A acupuntura mesmo não tem contraindicação. Pode ser feita em todos os animais e é tranquilinho. E você trabalha com algum tratamento auxiliar à acupuntura nos animais? Sim, Daiana. Hoje em dia a gente fala muito de medicina veterinária integrativa. Então a gente associa mais de um tipo de técnica com o objetivo da gente fazer o animal melhorar de forma mais rápida. Então, por exemplo, a acupuntura a gente gosta muito de associar aqui na clínica com a ozonioterapia, que também é uma terapia muito interessante, tem uma resposta muito boa, com as técnicas de moxa-bustão, que é uma erva chinesa à base de artemisia, com as técnicas de laser terapia e com a eletroacupuntura. Não necessariamente a gente vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas a gente lança a mão desses diferentes artifícios terapêuticos para a gente ter uma melhora mais rápida do paciente. E quais os sintomas que o tutor observar em casa seria até interessante fazer uma consulta com você? Bom, então fiquem muito de olho em pacientes que estão mancando, pacientes que têm dificuldade de levantar, de sentar, então você percebe que eles têm dor para se levantar ou sentar. O animalzinho que está sentindo dor. Sim, ou pacientinhos que ficam com a cabeça muito baixa ou lambendo excessivamente uma mão, porque isso aí pode nos apontar problemas de cervical. Às vezes você fala, nossa, não tem nada a ver, mas o cachorro fica com a cabeça muito baixa quando ele tem dor de cervical. Já é um sinal que ele tem. Já é um sinal. Então esses tipos de sinais nos acendem um sinal de alerta e a gente pensa, opa, temos que procurar um acupunturista. A gente poderia ajudar o animal nessa situação. E a acupuntura, ela é só um tratamento ou ela também previne as doenças? Então, Daiana, a acupuntura tem como grande objetivo aí, tirar a dor, igual eu falei, ser anti-inflamatória, mas principalmente promover o equilíbrio do paciente, Obviamente que um corpo equilibrado é um corpo que tem menos propensão a ter doenças. Então, para os cães e gatos geriatras, os senhorzinhos de idade que a gente fala, é muito interessante usar a acupuntura já de forma preventiva para auxiliar esse envelhecimento, para a gente fazer com que eles tenham por mais tempo, o maior possível de qualidade de vida. Então, E, doutora Fernanda, às vezes a gente sabe que algumas raças já têm tendência a ter algumas doenças. Você já indica a acupuntura para essas raças? Olha, top 1, assim, que a gente tem que pensar das raças com esses tipos de problemas são os Goldens, os Labradores, que eles têm muito problema de displasia coxofemoral, os Shih Tzus, os Pugs, Bulldogs com problemas de hérnia de coluna. Então, os tutores dessa raça devem ficar especialmente atentos e já ter o telefone de acupunturista ali do lado. E você trabalha com a eletroacupuntura? Como funciona essa técnica?
Olha, a eletroacupuntura é uma técnica muito interessante de usar principalmente nos cães e gatos que estão com uma paralisia, não estão totalmente sem andar, porque ela é um tipo de acupuntura um pouquinho mais forte, né? Então o estímulo dela é um pouco maior, justamente pela presença da eletricidade. Então como é que funciona? A gente vai colocar as agulhas de acupuntura nos pontos ideais, agulhas essas que são bem mais finas do que as agulhas hipodérmicas tradicionais. Então, se a gente fizer uma comparação de colocar uma agulhinha de acupuntura do lado de uma agulha daquelas de injeção, de vacina, a gente vê que ela é bem mais fininha. É mais fininha. Por isso até que os cães e gatos permitem, geralmente, de uma forma tranquila a colocação delas, né? Porque não dói tanto quanto se fosse uma agulha tradicional. Mas bom, voltando para a eletroacupuntura, a gente vai colocar essas agulhas e a gente vai colocar eletrodos que são em formato de um jacarezinho em cada um dos polos. Então a gente vai fechar o circuito, coloca um eletrodo numa agulha, outro em outra agulha. Fechando esse circuito, a gente tem a passagem da corrente elétrica e aí o estímulo dos pontos ela é potencializado. Então, numa situação, igual eu comentei, de um paciente que está travadinho totalmente sem andar... para casos mais graves. Não é mais grave, mas assim, que eu quero uma intensidade maior de estímulo naquele paciente. Aí eu lanço mão da eletroacupuntura. O incômodo, Daiane, vai depender do tanto que eu for colocar de carga elétrica ali, né? Então, se eu fizer um estímulo muito grande, obviamente vai incomodar um pouco mais, mas a gente vai sentindo do paciente qual que é a tolerância, aumentando aos poucos e geralmente... E a reação do animal. Geralmente eles toleram tranquilamente. E eu explico um pouquinho também dessas outras técnicas que você falou que trabalha aqui na clínica. A moxa-bustão, ela é uma erva chinesa, que a base dela é a artemisia. Hoje em dia a artemisia não tem só na China, tem em outros lugares do mundo também. Então essa planta ela é desidratada e ela é colocada em formato de bastão. Então parece um charutão mesmo, sabe, Daiane? E a gente vai colocar fogo ali, ela vai aquecer, liberar uma fumaça e esse aquecimento junto com a fumaça tem um efeito de você estimular o ponto de acupuntura de maneira térmica. Então a gente pode colocar, por exemplo, a moxa em cima do pontinho de acupuntura, com uma agulha de aço inox, ela vai fazer a condução do calor para dentro do ponto. Então a gente tem um estímulo feito dessa forma. E a gente pode usar também diretamente a moxa-bustão direto próximo à pele do animal. Claro, mantendo uma distância para não acontecer de queimar, né? E também podemos utilizar a moxa-bustão para cicatrização de feridas. Isso é uma dica super legal. Feridas com difícil cicatrização, a gente estimula com a moxa-bustão a cicatrização. Doutora Fernanda, eu queria te agradecer pela sua participação no nosso programa, por trazer todas essas informações tão importantes, né, para os tutores e para os seus pets. Obrigada, Daiane. A Clínica Sense Care agradece muito a oportunidade de dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento e espero te encontrar numa próxima. Sim, e eu vou deixar para vocês o contato da doutora Fernanda aqui e também nas nossas redes sociais, caso você tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato com ela, vamos deixar disponíveis para vocês. E se vocês gostaram do nosso programa e tem alguma dúvida ou sugestão, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, @daianeribeiro.vet, porque a sua opinião é muito importante para nós. E até o nosso próximo programa, que vai vir repleto de informações e novidades dessa área tão linda que é a área pet. Espero por vocês e a gente se vê por aí. Programa Pet News. Patrocínio. Apoio